E aí galera, eu sou o professor Beto Penacchia e nessa aula a gente vai resolver dois exercícios envolvendo o conteúdo de lei dos senos. Vamos acompanhar comigo? Boa aula para nós, vamos lá. Muito bom pessoal, vamos lá. A gente vai agora resolver dois exercícios utilizando um conceito interessante na trigonometria chamada lei dos senos. Você vai perceber por quê, vamos lá. Olha esse enunciado. Num triângulo ABC, o ângulo no vértice B mede 60 graus, no vértice C mede 45 graus e a medida do lado AB é 8 centímetros. Com estes dados, determine o comprimento do lado AC. Bom, seria muito interessante que a gente conseguisse desenhar esse triângulo. O objetivo não é o desenho, então você não precisa ficar muito preocupado com a métrica não, tá? É realmente tentar fazer 60 graus, 45 graus, fazer um lado AB medindo 8. Não precisa se preocupar com isso não, porque a gente só vai querer fazer o desenho para ter uma ideia do que a gente tem que resolver aqui, tá? Então vamos construir um triângulo ABC. Dá para ver que é um triângulo escaleno, né? Porque os três ângulos dele são diferentes. Então o desenho que a gente vai fazer precisa necessariamente ter esse rumo, né? Um triângulo escaleno. Então eu vou fazer o triângulo aqui, um triângulo escaleno, né? E agora eu vou escolher onde eu vou colocar os vértices A, B e C. Eu vou preferir colocar o vértice B nessa posição. Ele falou que aqui vale 60 graus, né? Esse ângulo. Então tá aqui, eu vou colocar aqui 60 graus. Ele também falou que o vértice, deixa eu ver, o vértice C mede 45 graus. Vamos colocar o vértice C aqui nessa posição, ó. Vamos colocar o vértice C nessa posição, 45 graus, tá? Então vamos levar o A para cima. Muito bom. Aqui está os 45 graus. Ele diz também que a medida AB vale 8 centímetros. A gente vem aqui então, vamos colocar o 8 aqui. E ele está pedindo no enunciado, determine o comprimento AC. Aí o AC está aqui, vamos chamar essa medida de X. Muito bom, então nós estamos diante de um triângulo que não é retângulo, tá? Visto que 60 mais 45 dá 105, então sobra para cá 75 graus. Então não é um triângulo retângulo. Nós não podemos usar os conceitos de seno, cosseno e tangente tradicionais que a gente conhece, porque esse triângulo aqui ele não é um triângulo retângulo. Então, no que nos resta, né, para a gente poder utilizar? Também não posso utilizar o teorema de Pitágoras, novamente, né, não é um triângulo retângulo. Aí vai ter exatamente esse conceito agora, pessoal, lei dos senos. Quando você tiver num exercício que o autor te forneceu dois ângulos do triângulo e forneceu um lado, olha, ele forneceu dois ângulos e forneceu um lado, é uma indicação para você utilizar a lei dos senos. Coloquei a fórmula aqui para vocês verem, ó. A fórmula da lei dos senos é essa daqui. Vou diminuir o tamanho dessa imagem aqui. O que diz a lei dos senos? Diz assim, que a razão entre um lado e o seno do ângulo oposto a esse lado é constante. A razão entre cada lado e cada seno de ângulo oposto a esse lado, e o número 2r é a razão dessa proporcionalidade, é a razão de proporção. 2r você vai ver que equivale ao diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo. Já eu te mostro isso aqui. Então, esta fórmula nos ajuda a resolver esse problema. Olha, você vai montar sempre, apesar de ter três frações, né, e esse número aqui na quarta posição, nessa quarta parcela, sempre você vai utilizar duas frações somente, tá? Para que a gente multiplique cruzado e encontre o valor da letra que a gente quer. Então note, ó, um lado dividido pelo seno do ângulo oposto é igual a um segundo lado dividido pelo seno do ângulo oposto a esse segundo lado, que é igual a um terceiro lado dividido pelo seno do ângulo oposto a esse terceiro lado. Deixa eu te explicar essa fórmula aqui. Por que essa fórmula ela é verdadeira, fazendo a justificativa geométrica aqui para a gente estudar, tá? Então vou utilizar o programa GeoGebra para mostrar para você essa relação. Você está visualizando aqui um triângulo qualquer. Eu coloquei um triângulo escaleno, mas é um triângulo qualquer, tá, pessoal? Podia ser qualquer natureza aqui de triângulo. Aí você está observando o seguinte, nesse triângulo que eu coloquei, tem o ângulo que vale a medida A, e esse ângulo ele é oposto ao lado Azinho. Aí tem um ângulo que vale B, e esse ângulo B é oposto ao lado Bzinho. O mesmo aqui, né, ângulo C, oposto ao lado Czinho. E você está vendo uma circunferência circunscrita a esse triângulo, tá? Muito bem, toda circunferência tem uma medida de raio. Vamos chamar o raio dessa circunferência de R maiúsculo. Então, olha só o que vai acontecer.
Esse triângulo, visivelmente, ele não é um triângulo retângulo, mas a gente consegue construir um triângulo retângulo aqui dentro dessa figura. Por exemplo, repare bem o ângulo A. O ângulo A ele é chamado ângulo inscrito e ele tem esse arco aqui, pessoal. O arco formado pelos esses dois vértices aqui, ó. Esse arco todinho, se eu for chamar esse ponto de B e esse ponto de C, então o arco BC é o arco do ângulo inscrito A. Muito bom, eu vou criar um novo triângulo, mas nesse novo triângulo vai ter também esse mesmo arco como um dos seus ângulos inscritos. Eu vou pedir aqui no GeoGebra, eu vou usar um segmento de reta que vai fazer o seguinte, ó. Esse segmento de reta vai começar aqui nesse vértice, vai passar pelo centro, vai continuar, e eu quero agora fazer um segmento de reta que equivale ao diâmetro dessa circunferência. Olha lá. Então está passando pelo centro esse segmento de reta, aí eu marco aqui, marco esse pontinho F. Deixa eu só dar uma ajustada nele, porque ele ficou um pouquinho fora da circunferência. Se eu ajustar ele melhor aqui, eu quero que esse ponto F fique exatamente aqui em cima da circunferência, tá? Muito bom, consegui colocar. Eu vou fazer um novo segmento de reta também, que vai bem desse ponto aqui, que o GeoGebra marcou como F, até aqui esse outro ponto do triângulo original. Então repara bem, eu acabei de construir um novo triângulo, tá? Um triângulo que tem esse lado, essa linha preta, e esse outro lado novo que o GeoGebra está chamando de I. Deixa eu apagar essas letrinhas aqui para a gente não confundir. Eu vou apagar essa letrinha H e vou apagar essa letrinha I. Muito bom. Então tá aí, tem esse novo triângulo. Tem uma qualidade aqui, pessoal. Todo triângulo inscrito que um dos lados é o diâmetro, significa que o ângulo formado aqui é um ângulo de 90 graus. Eu vou agora começar a rabiscar aqui para você visualizar, tá? Olha, aqui, bem nessa posição. Deixa eu pegar um lápis aqui, bem nessa posição. Esse ângulo formado aqui, pessoal, ó, por uma propriedade que há, é um ângulo de 90 graus, esse ângulo formado aqui. Porque o lado desse triângulo inscrito, desse novo triângulo inscrito, é um diâmetro, tá? Bom, já que esse triângulo ele é de 90 graus, nós estamos agora diante de um triângulo retângulo. Esse triângulo novo que nós criamos. E repara bem, esse ângulo aqui, ó, onde eu estou pintando aqui agora, esse ângulo neste vértice vale a medida A. Porque se você for reparar, esse ângulo inscrito tem o mesmo arco do ângulo A original. Tá percebendo aí pelo desenho, né? Então tá, então essa medida aqui vale A. E aí, pessoal, a gente agora tendo a presença de um triângulo retângulo, a gente pode escrever o seno desse ângulo A aí tranquilamente. É o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Vamos escrever o seno desse ângulo. Seno desse ângulo A. Quem é o cateto oposto? Já que o ângulo A está aqui, então esse lado que vale Azinho, é o cateto oposto. Azinho. Sobre. Agora quem é a hipotenusa? Hipotenusa é esse segmento de reta que nós criamos aqui, que ele vale 2R. Porque veja, não é diâmetro? O diâmetro é o dobro do raio, vale 2R. Aí então nós temos essa igualdade montada. Eu posso pegar o número 2R que está dividindo, passar multiplicando. O número seno A que está nessa posição pode também passar dividindo aqui, fazer essa troca, né? Aí se eu fizer essa troca eu vou ter a seguinte igualdade. 2R é igual a A sobre seno do ângulo A. Olha, o que essa razão está me dizendo? Que o comprimento do diâmetro é igual à razão entre o lado A e o seno do ângulo oposto a esse lado A. Ou seja, o diâmetro 2R é igual lado A dividido pelo seno do ângulo A. E o lado A e o ângulo A são opostos, né? O lado A é oposto ao ângulo A. Muito bem. Eu fiz essa razão aqui em relação a esse ângulo A. Eu poderia pegar esse desenho e replicar a ideia desse desenho, também a ideia dessa construção, para o ângulo B e para o ângulo C. No final das contas, eu teria razões idênticas a essa daqui. Se eu fizesse para o ângulo B, a gente teria, no ângulo B, teria a seguinte razão construída. Ó. O comprimento do diâmetro é igual o lado B dividido pelo seno do ângulo oposto ao B. E se a gente também fizesse pelo lado C, encontraremos a mesma razão. Aí então, como 2R é igual a essa razão, 2R é igual a essa razão, e 2R também é igual à razão montada pelo lado C, a gente consegue construir esta formulazinha, né, da lei dos senos. Então a gente utiliza agora essa fórmula para resolver esse exercício, tá bom? Já que é assim, já que está posto assim, a gente pode resolver da seguinte maneira.
Assim, ó, a gente vai fazer assim. Observa quem é o lado que está oposto a qual ângulo, para a gente poder montar pela fórmula, tá, pessoal? Vamos então escolher apenas duas razões, tá? Olha, você tem um lado 8, e quem é que está oposto ao lado 8? O ângulo de 45 graus. Então você pode montar assim, ó, o número 8, ó, pela lei dos senos, hein? O número 8 está para, aí você coloca aqui embaixo, ó, seno do 45 graus. Põe o sinal de igual, tá vendo? Você está montando o lado oposto a seno de ângulo oposto, tá vendo? Depois do 8, agora vem o x que a gente quer calcular. Você coloca o x aqui em cima. X sobre... Agora, quem é o ângulo que está oposto ao x? É o 60. Aí você pega e escreve assim, seno 60. Prontinho. Feita esta armação, agora é só resolver. Mas aí você tem que lembrar, lá na tabela trigonométrica, quais são os valores, né? Desses ângulos notáveis, né? O seno deles. Vamos ver se a gente é bom de memória? Então vai ficar 8 sobre seno de 45, é a razão, raiz de 2 sobre 2. É igual, vamos colocar a letrinha x sobre seno do 60, é a razão, raiz de 3 sobre 2. Prontinho. Agora aqui, pessoal, o nosso objetivo é multiplicar cruzado. Mas a gente tem uma oportunidade de simplificar esse denominador 2 com esse denominador 2, tá? Eles têm uma razão de divisão entre eles, né? Entre esses dois denominadores aqui, então a gente pode simplificar o 2 com o 2. Aí sobra apenas raiz de 2 e raiz de 3, como os denominadores finalizados aqui. Nesse momento a gente pode multiplicar cruzado, então vamos começar por onde está o x, né? Raiz de 2 vezes x, então vai ficar raiz de 2 vezes x dará raiz de 2x, é igual, o número 8 vezes raiz de 3 vai dar 8 raiz de 3. Aí o número raiz de 2 que está multiplicando, a gente tem que passá-lo dividindo. Aí nós vamos ter x é igual a 8 raiz de 3 dividido por raiz de 2. Como o autor da pergunta não falou nenhuma aproximação para a raiz de 3 ou para a raiz de 2, a gente pode então continuar a conta nesse rumo. Mas você vai lembrar que na matemática, o denominador não pode aparecer um número irracional. A gente deve fazer um procedimento chamado racionalização, né? Vamos lembrar como é que é a racionalização? Você multiplica em cima e embaixo pelo mesmo valor da raiz quadrada do denominador. A raiz quadrada no denominador é raiz de 2. Então você vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Aí, ó. Então vamos dar sequência agora, ó. Aí a nossa continha agora vai ficar assim. 8 raiz de 3 vezes raiz de 2, né, aqui em cima, você pode multiplicar o radicando 3 pelo radicando 2. 3 vezes 2, 6, né? Então, o 8 prevalece e fica 8 raiz de 6 sobre. Muito bom. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz quadrada do 4. E raiz quadrada do 4 é igual ao número 2. A gente põe aqui, ó. E para finalizar, temos agora a oportunidade de pegar o número 8 e dividir pelo número 2. 8 dividido por 2 é 4. Então, nossa resposta para aqui, pessoal, ó, 4 raiz de 6 centímetros, tá bom? Então, nós resolvemos esse exercício utilizando a lei dos senos. Você vai ver que a lei dos senos vale para quaisquer triângulos. Essa é uma ferramenta poderosíssima, é uma boa cartada na manga para você resolver problemas em que aparecem triângulos quaisquer. Veja o caso desse exemplo 2 que eu estou colocando aqui para vocês. Ó. Um sistema de irrigação é ilustrado na imagem a seguir. Então você vai perceber a imagem aqui, tem uma casa, aí tem um duto, tem um cano que vai até uma bomba, que tem acesso aqui a um poço artesiano, a um rio, né, não sei. E aí também tem um duto que liga a bomba a um reservatório e do reservatório à casa. A gente está percebendo a presença de um ângulo de 60 graus aqui. E você está percebendo que o esquema dos dutos está representando um triângulo, tá? Vamos ver que tipo de triângulo é esse, lendo aqui a continuação do enunciado. A encanação que leva a água da bomba para a residência mede 120 metros. Então, da bomba para a residência, vou colocar aqui, ó, o número 120. 120 metros. É esse duto aqui. Ó. Se o ângulo que esta encanação faz com a outra encanação que leva água da casa para um reservatório é de 45 graus, então aqui, ó. Então, o ângulo que essa encanação faz com a encanação que leva a água da casa ao reservatório, 45 graus. Ele está dizendo esse ângulo aqui, pessoal, ó. Esse ângulo aqui, 45 graus. Quantos metros tem a encanação que leva a água do rio até o reservatório?
Então tá bom, vamos colocar um X aqui nessa medida, tá? Quantos metros tem a encanação que leva água do rio até o reservatório? Então é rio, né? Esse objeto aqui, ó. Rio ao reservatório aqui, pessoal. Vamos colocar uma letrinha X aqui e esse é o nosso objeto de cálculo. Veja, esse triângulo aqui ele não é um triângulo retângulo, novamente, né? O ângulo que vem entrando aqui, ele tem que ser o valor de 75 graus. Então é um triângulo escaleno qualquer, né? Não é um triângulo retângulo. Não podemos usar as regras normais que a gente conhece de seno, cosseno ou tangente. Mas aqui a gente pode utilizar a lei dos senos, né? A razão entre um lado e o seno do ângulo oposto é constante. É aquela formulazinha que a gente viu. E dessa vez deu para nós aqui, ó, raiz quadrada de 2, 1,4 e raiz quadrada de 3, 1,7. Então tá bom, então a gente vai usar esses resultados aqui agora, tá? Vamos montar? Vamos montar a equação? Vamos começar pelo x. Então a gente vai colocar aqui, ó, x sobre... Aí aqui embaixo do x eu devo colocar o seno do ângulo oposto ao lado x. Deixa eu olhar para o desenho aqui, ó. Se o lado está aqui, o ângulo oposto é essa medida que é 45 graus. Em alguns exercícios, pessoal, às vezes o autor não fornece o terceiro ângulo, né? Ele fornece dois ângulos, como esse caso aqui, e não fornece o terceiro. Mas você não vai ter dificuldade em encontrar, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, você com facilidade consegue encontrar o terceiro ângulo se ele não fornecer, tá bom? Agora vamos colocar o 120. 120 é esse lado aqui, formado pela bomba e pela casa. Aí o ângulo oposto ao 120 é o 60. Então a gente pega e monta aqui, ó, sobre 60, seno de 60. Aí pronto. Basta agora a gente lembrar dos valores, né? Ficou até parecido com aquela conta anterior que a gente fez, né? Basta a gente lembrar dos valores do seno e de 45 e de 60 graus na tabela trigonométrica. Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar x sobre raiz de 2 sobre 2 é igual a 120 sobre... o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Prontinho. Vamos agora multiplicar cruzado, mas perceba que a gente pode simplificar os denominadores 2, né? Naquele argumento que eu falei para vocês agora há pouco. E aí, assim, né? Agora a gente multiplica cruzado, né? Ó, o x pega o raiz de 3 e o raiz de 2 pega o 120. Então nós teremos a seguinte... Deixa eu pegar a cor azul aqui. Nós teremos a seguinte situação. X vezes raiz de 3 vai dar raiz quadrada de 3x. É igual. Raiz de 2 vezes 120 vai dar 120 raiz de 2. Ok. Agora o número raiz quadrada do 3 passa dividindo. Então vai ficar o valor 120 raiz de 2 dividido por raiz quadrada do 3. Aí nesse caso, como, né, reforçando, foram dados os valores das aproximações aqui, vamos utilizar. Então o x vai ser um número 120 multiplicado. Raiz quadrada do 2 é aproximadamente 1,7, né? Então vamos utilizar esse valor. Opa, raiz quadrada do 2 é 1,4, né? Ah lá. Então 120 vezes 1,4 dividido por o raiz quadrada do 3 é 1,7. Aí pronto. Vamos fazer essa continha aí. 120 vezes 1,4 dividido para 1,7. Eu estou encontrando um resultado aproximado, viu, pessoal? Vou utilizar apenas uma casa decimal, tá? 98,8 metros aproximadamente. Tá aí. Este deve ser o comprimento da encanação que leva a água do rio até o reservatório, tá bom? Resolvido usando lei dos senos. Tá entregue para vocês, galera. Bons estudos. Grande abraço.